Olá, meus amores. Resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para compartilhar um pouquinho da minha história de vida, né? Eu acho que histórias, né, elas podem contar, né, coisas maravilhosas e trazer pra gente muita cura, né? Então, eu quero compartilhar hoje com vocês a minha história. Eu entendi que era importante na minha vida ser vulnerável, me permitir entrar nesse lugar de vulnerabilidade, porque só aí que eu poderia transformar a minha vida. Quando eu me permitia entrar em contato com as minhas emoções, quando eu me permitia entrar em contato com todas as coisas que estavam guardadas no meu inconsciente, né? Então, como que foi? Assim, eu vou contar uma parte lá, resumindo, pra gente chegar até o momento atual. Há alguns anos atrás, acho que uns 14 anos atrás, eu lembro que eu senti um vazio muito grande e eu chorava às vezes à noite, sabe? Como se estivesse faltando algo no meu ser, um sentido maior na minha vida, né? E aí eu pensava assim, né? Nossa, qual o sentido, né, da minha vida? E não pode ser só isso. Eu era empresária, era uma empresária de sucesso, tinha uma empresa, né, que já estava lá há 20 anos, tinha 10 funcionários, estava muito bem. E aí eu tinha esses sentimentos, eu chorava, assim, sentia um vazio, sabe? Então ter as coisas, né, eu posso falar por mim, naquele momento para minha vida, não supria, né, o meu ser infinito. E eu não tinha nem consciência de tudo isso que eu tô trazendo agora para vocês. Então, amores, o que aconteceu? Eu tive uma questão na minha vida, né, que foi o término do meu casamento, junto com uma falência, a falência dessa empresa que eu levei 20 anos para construir, né, e eu perdi tudo, e eu fiquei numa miséria interna e externa muito grande. Eu não estava mais na empresa, né, então não fui eu que, assim, de uma certa forma, né, causei aquilo, mas de uma certa forma hoje eu sei que foi, porque se eu sou criadora da minha realidade, né, eu criei tudo aquilo para mim. Então eu criei tudo aquilo para mim porque o que estava no meu inconsciente, e eu não sabia o que estava no meu inconsciente, estava governando a minha vida, né? Então eu fiz um vídeo, né, explicando o que é mente consciente, o que é mente inconsciente. Quem não souber, né, eu posso deixar o card aí. E assim, 5% só é consciente. Então, os 95%, se a gente não tiver clareza do que é, eles engolem a gente e a gente vai sendo simplesmente num automatismo, num piloto automático, sabe? Então, eu entrei nesse momento, né, numa dor bem grande. E fiquei lá 9 anos nesse lugar de vítima, em grande sofrimento e criando mais problemas para minha vida. Então me envolvi em relacionamentos que não eram saudáveis, né? E eu também não sabia porquê. E aí eu chorava, eu reclamava e eu não entendia nada disso, eu não sabia o que estava acontecendo comigo e era muita dor, muito sofrimento. Então, eu me sentia muito incapaz, muito impotente, né? Como que eu ia recomeçar com as crianças pequenas, sem dinheiro, né? Sem apoio familiar, porque minha família toda é, né, uma família doente, abusiva, né? Uma família tóxica. Então, não tinha realmente, assim, né, aquela família mais perto, assim, pai, mãe, irmão, para contar. E aí eu me via, né, completamente desamparada, com as crianças, né, sem dinheiro, sem trabalho. Nunca tinha trabalhado assim, né, muitos anos trabalhando para mim, então, né, não sabia nem como me recolocar no mercado de trabalho. Então foi muito desafiador e eu fiquei anos e anos nesse lugar. Só que antes disso tudo acontecer, eu tinha feito, né, assim, já um processo de querer, assim, me perguntar o que eu queria para minha vida. E esse processo de me perguntar, ele veio num momento bem desafiador no meu casamento. E aí eu comecei a me questionar se eu estava feliz, se aquela vida, né, que eu vivia era o que eu queria. E aí eu comecei a ver que eu queria ter um outro trabalho, experimentar uma outra profissão, sabe? Me permitir experimentar algo diferente. E aí, lá, sei lá, 10, 11 anos atrás, eu fiz a minha primeira formação nesse mundo, né? Que foi todo mundo, assim, né? Hoje já tá até ultrapassado, que foi como coach, né?
Depois eu fiz PNL, fiz hipnose, fazendo várias coisas. Só que antes disso, né, então eu tava assim, nesse momento, eu tinha minha empresa e eu tinha vivido a primeira dor, que foi o problema no meu casamento. Então isso me fez buscar algo mais. Aí eu fui fazer outros cursos, entender um pouco mais da mente, né? E aí depois veio o término do meu casamento junto com a falência da minha empresa. Então, que foram os anos que eu passei, 9 anos em completo lugar de abandono, de vítima, de tristeza, depressão, apatia, vontade de morrer e, né, tudo mais que vocês possam imaginar. Então, eu antes disso, eu tinha feito bastante sucesso, né, como coach, e eu dei muitas entrevistas na televisão, eu bombei, sabe, eu ia pra rádio e, cara, eu fiz muita coisa incrível, eu criei muita coisa incrível. E aí, quando veio, né, a empresa falir, o meu casamento, né, terminou tudo junto, eu me vi sem chão, eu me vi assim, sem alicerce, eu me vi sem nenhum amparo e fiquei completamente perdida, né, porque como eu não tinha, assim, uma família estruturada, pra mim, no meu casamento, né, era meu alicerce. E quando aquilo se ruiu, e a minha empresa, né, eu me vi sem nada. Então, fiquei nesse tempo todo, nesse lugar, né, de trauma e drama, que a gente chama em Access, que foi um lugar real, porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Por isso, eu tô sempre estudando, tô sempre desenvolvendo coisas para ajudar as pessoas, porque eu sei quanto é desafiador estar nesse lugar. Então, eu fiquei nesse lugar durante anos e anos. E eu não queria nem pensar em voltar para minha área, porque eu tava com muita dor, eu achava que eu não conseguia ajudar ninguém, eu não conseguia sair daquele lugar. Como é que eu ia ajudar alguém? E aí eu fui vivendo, né? Aí depois comecei a abrir um negócio dentro, assim, do que era possível pra mim, né? De trabalho e pagando as contas. Isso aí passaram-se anos, né? E eu tava muito infeliz nesse trabalho e tava ali, dormindo total, achando que a vida era aquilo, né? Não tinha estado de consciência que hoje eu tenho. Então eu tinha um pouco de conhecimento da parte humana, da mente e tal, mas não nessa profundidade, né? E aí então eu voltei para aquela vida que todo mundo vive, que ainda era pior, né? Que eu trabalhava para pagar as contas, para pagar boleto, não era feliz, né? Vivendo relações abusivas, muitas pessoas abusivas à minha volta, e eu não entendia por que aquilo, né? Então chegou um momento assim na minha vida, e nisso eu vivi muita dor nesses 9 anos, muita dor. Assim, não vou nem falar aqui, que não é o caso, mas num curso que eu tenho, né, de autoconhecimento, eu conto mais, porque é uma história bem longa e eu vou contando, porque o curso é de 1 ano, né, a gente fica junto há 1 ano, então lá tem mais tempo para contar. E o que aconteceu? Eu então falei, chega, não aguento mais essa vida, eu tô mega infeliz. E aí essa segunda fase que tem 1 ano. Né? Então, há 1 ano atrás eu resolvi que eu queria mudar a minha vida, que eu não estava mais feliz e que eu não queria mais ficar naquele lugar. E eu lembro que, assim, eu pensava muito em não continuar a minha vida, eu achava que minha vida não tinha o menor sentido, né? Fora as coisas lá da minha infância e tal. Mas, assim, sabe, eu tinha uma sensação de que, cara, pra que tá aqui, sabe? Eu achava muito sofrido, pesado, ruim, não queria estar aqui, eu não via saída pra minha vida, e eu falava, cara, que Deus é esse, sabe? Que me deixa viver tanto sofrimento e tal. Então, assim, eu não tinha nenhum entendimento mesmo. E quando eu falei isso, eu lembro que eu fui pra janela, assim, da minha sala e falei isso, sabe? Deus é esse, sabe? Acho que Deus nem existe, porque se existisse, eu não tava vivendo tudo isso. E de lá pra cá, então, muitas coisas foram acontecendo, né, na minha vida. E através da sincronicidade, muitas coisas foram aparecendo. Então, eu comecei a estudar física quântica, né? Fui entendendo que eu criava a minha realidade, porque eu não tinha essa consciência também, né? Eu não entendia que existia um campo eletromagnético que através do meu campo eu estava criando, né? Através não do que eu queria, mas do que eu sentia, e muito do que eu sentia estava no meu inconsciente. Eu não tinha nem clareza do que estava no meu inconsciente. E hoje eu entendo que tudo que eu criei é porque estava dentro de mim, né? E aquilo estava, então, emanando. E aí eu criava e atraía mais daquelas coisas. Por quê, né? Hoje eu tenho clareza disso. Porque o universo, ele tem uma sabedoria, que é auto se regularizar. Então, o universo, ele vai colocar pessoas na nossa vida para nos trazer cura, sabe? E
muitas das vezes vai ser sofrido pra gente, porque a gente não tem autoconhecimento, a gente não sabe quais são os nossos gatilhos, a gente não sabe os nossos medos, a gente não sabe os nossos traumas e dramas profundamente. E então todas essas pessoas que passam, elas acabam sendo predadores, algozes, né? Mas no fundo elas não são isso. Elas são pessoas que estão vindo através do meu campo, do que eu estou vibrando. E isso eu estou atraindo de uma certa sabedoria para me trazer a minha cura. E eu também não sabia disso. Então hoje eu sei, sou muito agradecida por saber isso, de poder encurtar o caminho de vocês, né? Porque eu quebrei muita cabeça até entender tudo isso e entender que o universo, né, o mundo não era um lugar perigoso, não era um lugar desafiador, não era um lugar de sofrimento como eu vivi a vida inteira. Hoje eu entendo que o universo, ele trabalha o tempo todo para mim, para você, né, para nós. O universo não está contra nós, ele está a nosso favor. É porque a gente não tem entendimento disso. Então, o que as coisas foram aparecendo para mim, né? E aí eu falei que queria voltar para minha área. Foi muito desafiador, porque recomeçar mais uma vez aos 44 anos, do zero, sem família para apoiar, sem dinheiro. Eu tinha dinheiro para ficar 3 meses. E eu falei, eu não quero saber, eu vou morar numa barraca de camping, qualquer coisa eu topo, menos essa vida que eu tô vivendo, de tão ruim que tava a minha vida, sabe? De tão infeliz que eu tava. E quanto mais eu estudava, mais eu via que quando eu mantinha aquela vida ali, mais eu tava criando disso. Então eu precisava, sabe, queimar a ponte, porque eu não queria mais, sabe, ficar infeliz no meu trabalho, infeliz com as relações que eu tava tendo. E eu tomei uma atitude assim de um chega, sabe? Chega, acabou, eu não quero mais criar isso, sou eu que crio, agora eu vou ter que, isso vai ter que acontecer na minha vida. E aí, assim, de fato eu vi que sou eu que crio, porque as coisas começaram a mudar. Então eu resolvi voltar para minha área, né? E eu continuava estudando e estudo, nunca mais a gente para, né? Então eu continuava estudando e já tinha bastante conhecimento. Eu fui fazendo essa mudança interna no meu emocional, porque eu sabia que se eu criava minha vida através do que estava no meu campo, né, emanando aqui, então meu campo eletromagnético, se eu não olhasse para as minhas dores, para os meus traumas e meus dramas e não transmutasse isso, eu ia continuar atraindo isso para minha vida. Então eu foquei nesse primeiro ano na minha cura, sabe? Na minha cura. E aí eu ia me curando e resolvi então que eu ia, né, ter o canal e gravar, e eu não sabia nem o que eu ia falar, não tinha noção sobre o que eu ia falar, porque eu queria falar sobre muitas coisas, então tipo assim, nicho, direcionar, não tinha ideia. E foi uma grande dor, inclusive, escolher. E eu digo que a lei da atração me escolheu, porque eu era muito negativa, e ela me escolheu pra esfregar na minha cara, assim, sabe? Que eu atraía aquilo que eu vibrava. Então, eu sou muito grata, né, à lei da atração, porque ela me mostrou isso, né? Que eu sou um imã atraindo pra minha vida o que tá dentro, né? Então, o que tá fora é só um reflexo de como tá dentro. E aí eu comecei, então, pelo lugar que eu achei que era o mais inteligente, mais sábio, né? Já que é por dentro, eu tô criando e tô vendo toda uma realidade, bora olhar pra dentro. E foi isso que eu fiz, né? E aí foram vindo muitas coisas pra mim, muitas coisas. Aí eu conheci, então assim, aí estudava muito sobre a lei da atração, tava fazendo muitos processos de cura, né? E fazendo muitos pedidos pro universo. E aí eu nem conhecia a Access ainda. E aí eu conheci a Access, assim, bem recente. Eu conheci a Access, tipo, acho que outubro de 2022. Então, né, eu tô gravando esse vídeo, tem mais ou menos... Agora é 12/4, né? Então é muito recente. E eu amo estudar, eu amo aprender. Então eu mergulhei, assim, porque eu via as palestras, né? As pessoas falando, os processos verbais, as perguntas. E aquilo, assim, tava me encantando. Eu não sabia ainda que era barra de Access, eu nunca tinha corrido barra de Access. Enfim, aí eu falei, cara, eu comecei a fazer perguntas, pegando várias perguntas e fazendo.
E aí eu falei, cara, eu poderia dar classe de barras, porque eu acho que teria uma forma de fazer dinheiro mais rápido, tendo em vista que o meu dinheiro já estava acabando, né? E eu não vi uma outra fonte de renda. E eu comecei as perguntas, né? Universo, quais são as fontes de rendas que estão disponíveis para mim? Quando eu comecei essa pergunta, começou a aparecer um monte de coisas, trabalhos muito interessantes, só que eu estava decidida. Eu estava decidida a nunca mais me perder de mim, nunca mais me abandonar, porque foi assim a vida inteira. Por quê? Porque eu tinha, né, uma das feridas, ou melhor, eu tenho todas, eu vou trazendo aqui para vocês, que era a ferida do abandono. Então, durante a minha vida, eu me senti muito abandonada e eu criava muitos abandonos, porque isso estava no meu campo, porque foi isso que eu aprendi, né? Inclusive, então, eu acabava entrando nesse lugar. Eu mesma me abandonava, porque foi um aprendizado. Então, eu só podia fazer aquilo que eu sabia. Então, esse autoconhecimento que eu vejo, né, que é autoconhecimento na veia, que é o que eu prego, que é o que eu ensino, sabe, no meu curso, é isso, sabe? A gente olhar para isso e transmutar isso. Então, eu sempre me abandonava, eu não dava continuidade às coisas, eu não conseguia ter constância, né? Eu não conseguia manter ali, sabe? Nada disso. E era muita autossabotagem. Por quê? Porque o que estava no meu inconsciente é o que governava a minha vida. Era o 95% que determinava e não o que eu queria, né? Então, eu lembro que aí eu fui fazer um estudo, né? E entender quais eram as principais feridas, né? Então, a do abandono, eu tinha essa ferida e eu criei muito abandono para minha vida, porque ela estava dentro de mim, né? Então eu estava através do meu campo em ressonância com isso e atraía pessoas que me abandonavam, né? Por que elas me abandonavam? Porque aquilo que eu falei mais uma vez, o universo tem a sabedoria de se autorregularizar. Então essas pessoas, elas trazem pra gente, né, como um presente a nossa cura, sabe, meus amores? Eu não tinha clareza disso. Hoje, tudo que aparece assim, sabe, que dói, né, eu olho, porque eu vejo que é alguém me trazendo cura, né? Então, eu tô nesse processo sempre e tô em outra vibração, tô em outro lugar. Então, daquela mulher falida, fracassada, incapaz, não merecedora, abandonada, sabe, desacreditada da vida, que tinha vontade de morrer, sabe, que se sentia um fracasso, incapaz, sabe, de dar para os filhos as necessidades básicas. Não vou nem me emocionar, porque era muita tristeza, sabe, era muito desamparo, né? Então, o que é a vítima, né? A vítima é o eco do desamparo do passado. Então, eu desenvolvi muitos trabalhos para ajudar as pessoas e eu sou muito grata, né, ao universo por todo esse conhecimento que eu tenho, porque eu sei que eu posso hoje encurtar, né, muitas dores e muitas vidas que estão em sofrimento. E aí eu lembro que eu me achava nada, me achava ninguém, eu achava que eu não era capaz, sabe, de nada. E foi através das perguntas poderosas de Axis que eu comecei a fazer, que as mágicas começaram a aparecer na minha vida, né? Então, eu ia me curando, ia fazendo as perguntas, ia me curando, ia fazendo as perguntas, né? E aí muitas coisas apareceram de possibilidades. Então, eu não queria mais, né, me perder de quem eu sou para agradar ninguém, para ser aceita, para nada disso. Então, todos os trabalhos que estavam aparecendo para mim, eu não aceitava, porque eu estava determinada, né, a fazer o que eu vim fazer. Porque eu lembro que há, sei lá, 14 anos atrás, eu chorava, pedindo um porquê, um propósito, né? E eu, pelo medo da rejeição, pelo medo do julgamento, né? Por um histórico enorme de abandono e de rejeição também, né? De muita rejeição, de muito julgamento, eu fui deixando os meus sonhos para trás. E como eu estava nesse momento de extrema fragilidade, né, financeira, que eu tinha perdido tudo, o meu valor, quem eu era, ele estava atrelado ao que eu tinha. E quando eu perdi tudo, né, eu me senti totalmente sem valor. E olha que dinâmica interessante, né? Eu fui a menina que tinha sentimento de rejeição e de abandono,
e que virei uma workaholic lá atrás, construí uma grande empresa com muitos funcionários, ganhava muito bem, tinha uma vida maravilhosa, porque no fundo, eu queria ser vista, eu queria ser aceita, eu queria me sentir importante, eu queria mostrar que eu era capaz, né? Porque eu ouvia tanto, né, dos meus pais, palavras que me feriam, né? Que feriam a minha alma, né? A minha criança, que só queria ser amada, só queria, sabe, aprovação, só queria carinho, só queria colo, só queria um olhar, sabe? E eu vi aquelas palavras doces que todas as crianças precisam. Então, o sentimento de rejeição e de abandono, eles estavam presentes na minha vida e eu não tinha clareza disso, né? Então eu criava mais rejeição e mais abandono para minha vida, mesmo quando eu tinha dinheiro. Só que era muito sutil ainda. E quando eu perdi tudo, então, hoje eu vejo, né, que foi uma bênção na minha vida. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria me tornando e indo para o lugar que eu tô, né, de deusinha, de criadora da minha realidade. Porque eu tava completamente na mente, completamente, né, no ego. O ego é o quê? Foi uma criação que foi construída, né, através dos julgamentos, dos rótulos e dos carimbos que eu recebi. Então eu achava que eu era aquela pessoa, só que hoje eu sei que eu sou muito mais. Hoje eu sei que meu valor não está no que eu tenho, mas quem eu sou. Porque quando eu entendo que eu sou uma parte, né, do Criador, que eu sou filha dele, né, eu mudo completamente a minha crença de identidade. Porque quando eu queria pertencer e eu fazia de tudo para agradar, ao ponto de ser a boazinha, a agradadora, isso eu não tinha consciência na época, né? Mas hoje eu tenho. Isso custava a minha saúde, sabe? A minha energia, né? A minha questão física do meu corpo, sabe? Então, assim, eu não me cuidava, eu não me amava, eu não me olhava, eu não via as minhas necessidades, eu não tinha percepção de mim, porque os meus espelhos que eu tive quando eu era criança, que eu precisava me reconhecer, né, através deles, eram espelhos que estavam doentes, quebrados. Então tinha muito abandono, tinha muita rejeição, tinha muitas palavras duras, né? Tinha muita crítica, tinha muita cobrança. E foi o que eu aprendi. Então eu era essa pessoa, né? Formatada, o meu computador, né? Fizeram esses downloads, baixaram esses programas e eu achava que era isso. E aí o universo, nessa sabedoria, né? Me levou no caos. Só que eu não sabia isso que eu sei hoje. Então, se eu soubesse, tinha saído do caos antes, né? Se eu soubesse que meus pensamentos e os meus sentimentos criavam, eu sairia do caos antes. Então, eu ficava ali, né, com muita raiva de tudo. E eu criava mais desgraça pra minha vida, sabe? Então, eu sentia raiva do meu marido, sentia raiva do meu pai, sentia raiva de tudo e de todos. Tava completamente desamparada, realmente, né? Desamparada e naquele lugar de vítima sem saída. E aí, tava atraindo pessoas, né, assim, que só me traziam mais dessas emoções, desses sentimentos. Então, ok, tudo bem, fiquei lá 9 anos, passou, sobrevivi, apesar de querer morrer várias vezes, né? E tô aqui hoje para contar para vocês tudo isso. Então, quando eu comecei a estudar a lei da atração, eu fui vendo tudo isso, estudando física quântica, espiritualidade, né, aprofundando muito, e perguntas de Axis, e eu fazia as perguntas, e eu comecei a me conectar com o meu eu superior, e vinha muitas respostas para mim, muitas coisas, né? Então eu fiz formação em hipnose e eu faço auto-hipnose, então eu acessei, né, outras realidades que eu já estive e tive muita clareza de muitas coisas que trouxeram um bálsamo muito grande para o meu coração, um conforto muito grande, né, do que eu vim fazer aqui, que eu era muito mais do que eu imaginava, que eu não era tão pequena assim como um dia me falaram, né, e que eu acreditei por 44 anos. E então, meus amores, aqui, deixa eu pegar aqui, que eu tô com um textozinho das principais feridas, né, que nós vivemos. Então, eu vivi todas essas feridas, sabe? E eu não sabia que
as pessoas vinham para me trazer cura, né? Hoje eu sei, e hoje eu olho com muita leveza para tudo isso. E quando eu comecei a fazer perguntas pro universo, me conectar, eu vou ficar bem emocionada, sabe? Porque isso é muito recente, isso é muito especial. Porque quando eu achava que não era ninguém, que não tinha mais saída, não tinha mais possibilidades pra minha vida, quantas mágicas, sabe, eu recebi. E eu vi o quanto a gente é mimado, o quanto a gente é querido, o quanto a gente é especial, o quanto amparo existe, sabe, na espiritualidade. Então, me veio, né, tanta coisa pra criar. Vocês podem ver nos meus vídeos quantos cursos, né, eu já tô em 1 ano, sabe? Só 1 ano, gente. E eu tenho, então, diversos. Eu vou até abrir aqui, porque eu nem sei mais de cabeça todos. E eu tô bem emocionada, porque é muito recente isso, sabe? É um salto quântico. E eu recomendo que todo mundo olhe pra isso, sabe? Pra gente poder tirar essas camadas e acessar essa joia que nós somos, sabe? Esse diamante que nós somos. Nós somos raros, né? E a gente tá se confundindo, né? Com a mente, com o ego, com esse personagem. Então eu tinha tantas feridas, né? Que o planeta todo tem. E a espiritualidade me falou pra ir fazendo os trabalhos. E falava que eu continuasse, que muita ajuda viria, né? Então, eu lembro que eu não via nada, eu não sabia nada do que eu ia fazer, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, do que eu ia falar. Eu simplesmente fiz a escolha, né? E eu nem sabia o que era fazer escolha. Hoje eu sei, o que a Axis me ensinou isso, né? O que é fazer escolha, eu não sabia. E aí eu escolhi lá, porque tava uma bosta a vida, né? E eu fui dando passos, sabe? O universo foi colocando o chão e foi me dando muita coisa, porque eu fiz o dever de casa, sabe? Eu olhei pro que tava no meu inconsciente, que tava criando minha vida, e eu fui transmutando tudo isso. Então, quanto mais eu curava, mais eu recebia, né? E venho recebendo muita coisa, muitas bênçãos, muitas glórias, sabe? Coisas extraordinárias que eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de conseguir, principalmente coisas internas, sabe? Muitas conquistas internas. E aí, eu tive acesso, né? E eu pedia que viesse a minha cura. E a espiritualidade, então, num dado momento, eu conversando assim com o meu eu superior, me veio, né? Que eu ia fazer um trabalho muito maior e que eu ia transformar a forma que as pessoas fazem seus processos de cura. Porque é visto de uma forma sofrida, dolorosa. As pessoas têm medo de olhar para isso. As pessoas acham que é uma caixa preta, uma caixa de Pandora, que é a toca do coelho, né? E a espiritualidade, então, me vem com esse trabalho, com essa proposta de levar para as pessoas uma forma diferente de olhar para o inconsciente, desmistificando tudo isso, com muita leveza, com muita amorosidade, sabe? De uma forma gloriosa, grandiosa, para transmutar tudo isso, para falar para todos nós que nós estamos num lugar de planeta, né, de polaridade e que existem os opostos, né? Então, o que a gente entende, né? É a sombra e a luz que nós temos. Então tudo tem o oposto, o masculino e o feminino, o dia e a noite, né? O frio e o calor. Então aqui é um lugar de polaridades. E o que seriam as sombras que chamam, que as pessoas ficam com medo, que tá lá nesse inconsciente, né? Nada mais é do que aquilo que a gente não olha, né? Então quando a gente coloca luz no que tá escuro, aquilo não é mais uma coisa escura, não é mais sombra, né? Então, me veio, né, para trazer o trabalho nessa pegada, nessa leveza. E aí veio o curso, né, de autoconhecimento, de autocura. Me apareceu o desafio, né? Que foi uma coisa assim, como eu falei pra vocês, sem forma, sem estrutura, sem nenhum planejamento, sem nenhuma ideia, simplesmente veio a ideia. E a gente aceitou, a gente topou a ideia. Então, assim, é claro que tem muito estudo, é claro que tem muita cura nossa, né? É claro que a gente fez por merecer receber tudo isso, a gente estava pronta, né, para receber esses trabalhos, né? Porque as possibilidades estão aí e quando a gente está pronto, né,
o trabalho aparece. Então, eu tinha todas essas coisas e me veio também, né, para fazer um curso para terapeutas, né, formando terapeutas da nova era, que é uma pegada diferente de acessar, né, todas essas questões que a gente tem de traumas e dramas, que foi o que eu fui fazendo comigo, né, que eu fui aprendendo que tinha de melhor, ia pegando, ia juntando e fui fazendo a minha forma de atendimento. E ainda, né, tem as inspirações que eu recebo, né, assim, da espiritualidade, os insights que vêm, né, de coisas para agregar. Então, olha quantas coisas, amores, sabe? Eu consegui em um ano. Então, o curso, né, para vender de terapeutas da nova era, o curso de autoconhecimento e autocura, né? Eu vou abrir aqui no meu canal para ver mais o que. Tem o desafio, né? Que tem no desafio, a gente tem uma proposta de acolher, né? Todos esses seres maravilhosos, sabe? Que perderam a sua luz, né? A gente acolher e trazer eles, né, para resgatar essa força, assim como a gente está resgatando. Então veio esse trabalho de uma forma inesperada, então assim, sabe, tipo, nem pensava, veio assim, e ele aconteceu e você tá aí hoje, sabe? Então é para vocês entenderem que as mágicas vêm quando a gente vai se preparando, vai se curando, a gente sai do nosso ponto de vista de que não é possível, de que não é capaz, que a gente vai baixando as nossas barreiras quando a gente vai limpando as coisas. Então a gente entende que a gente é capaz, que a gente merece, mas não só na mente, mas isso se torna aqui no nosso coração, sabe? Uma verdade. E aí nós temos a coragem de ir para a ação, que é agir com o coração, porque nós estamos vibrando nesse novo lugar, né? Então, olha quantas coisas grandiosas em um ano. Então, trabalho, né, o curso de autoconhecimento e autocura, formação de terapeutas da nova era. Eu vou pegar o computador aqui para falar para vocês que eu nem me lembro. O meu curso para ajudar as pessoas a descobrir uma carreira, que ele já existe, né? Que lá, quando eu comecei como coach, eu já ajudava as pessoas. E é claro que hoje ele foi reformulado, né, numa outra pegada, porque hoje eu tenho uma outra visão, então ele tá assim de uma outra forma, né? Tá reformulado. Tem também, então esse é um trabalho online. Eu só tinha esse, tá, meus amores? Eu só tinha esse. Que era um trabalho que eu fazia 10 anos atrás. E os meus atendimentos como terapeuta. E tinha atendimento como terapeuta, mas não com as técnicas que eu tenho hoje. Porque eu não tinha capacidade ainda, né? Não estava pronta para receber essas coisas. Então eu recebi, nossa, muito conhecimento, muitas técnicas maravilhosas de cura. Aí, deixa eu abrir aqui que eu vou falar para vocês. Então eu só tinha isso, atendimento como terapeuta, não com todas as técnicas que eu tenho hoje, e esse trabalho que eu tinha para ajudar as pessoas a descobrirem sua missão de vida, seu propósito, porque quando eu trabalhava como coach, muitas pessoas me procuravam para isso. E aí, então, me veio, nesse um ano, Alquimia, que é um curso de autoconhecimento e autocura. Veio, né, Axis da minha vida, e eu decidi eu escolhi, né, ser facilitadora. Então, eu dou classes de barras de Axis. Eu co-criei um lugar, né, eu conto mais isso depois em outros lugares, com mais detalhe também, para não ficar muito longo o vídeo, mas eu criei um lugar para atender e para troca de barras e o que mais é possível, né? Tá rolando agora talvez uma possibilidade de eu fazer um grupo de mulheres em grupo lá presencial. Existe essa possibilidade, então eu tô nas perguntas para ver se vai expandir para mim, porque eu gosto muito também de trabalhar no online, né? Então, olha só, em um ano, amores, em um ano. Aí tem a minha mentoria individual para ajudar as pessoas que querem descobrir uma carreira, né? Então, tem o curso, né, que é gravado online, e tem o curso, uma mentoria assim, online, ao vivo, né? Então, eu e a pessoa. Então, hoje eu tenho Clube do Livro, já fiz vários estudos de livros, vários. Workshop, vai sair agora um workshop de lei da atração, porque no canal eu falo muito sobre isso. Então,
tem um curso também que está sendo montado online sobre lei da atração. Terapeutas da Nova Era, já falei, né? Formação de terapeutas da Nova Era. Isso, gente, em um ano. Em um ano. Então, por que eu tô trazendo isso pra vocês? Pra vocês verem que quando a gente pede, as coisas vêm, né? E a gente tem que estar pronto para receber. Só que a gente, quando tá com essas feridas, né, no trauma e no drama, que sim, nós vivemos, sim, eles são reais, a gente não se sente pronto para receber, a gente não se sente pronto para entregar os nossos conhecimentos, né? Então, eu tô compartilhando aqui com vocês, para vocês terem uma clareza maior, né, do que são as coisas que nos trazem autossabotagem. Então, eu falei do abandono e da rejeição, que eram coisas que eu vivia, que estavam ali no meu campo, e eu atraía isso para minha vida. Aí, eu tinha também a ferida da traição. O que era a ferida da traição? É quando uma pessoa, né, que é importante pra gente, normalmente pai, mãe, o nosso cuidador, né, promete as coisas pra gente e não cumpre. Então, muitas crianças, o pai fala que às vezes é separado, fala que vai pegar no final de semana, não pega, ou promete que vai passear e não vai, promete que vai comprar alguma coisa e não compra. Então, os nossos pais, pra gente, é como se eles fossem super-heróis, né? Aquela criança, ela não tem a mente crítica, analítica, ela tá em estado de ondas teta, que é um estado de hipnose, né? Então, tudo que é falado entra como uma única verdade, e tá ali no nosso inconsciente, guardado. Então, a ferida da traição é isso, quando algum adulto promete algo pra gente e não cumpre. E isso traz muitas dores. Por quê? Porque isso aciona, deixa eu pegar aqui, a criança se torna insegura, ela não consegue confiar nas pessoas, porque as pessoas que eram, né, pra cumprir as coisas com elas, não cumprem. Então elas acham que o mundo é um lugar perigoso, elas acabam se tornando pessoas mais controladoras, né? Ou então elas se afastam, né? Ou elas querem controlar, né, as coisas, as pessoas, e é muito pesado ficar nesse lugar, porque a gente sabe que a gente não tem controle de nada. Eu era extremamente controladora. Aí depois eu fiz outra dinâmica, que foi me isolar, né, porque pelo menos eu estava ali na minha bolha, ninguém me feria, né, e eu não tinha clareza disso, não tinha consciência disso, sem entender que, cara, o universo estava trabalhando ali o tempo todo para me trazer cura, para me levar de volta para quem eu sou, né, essência, né, da fonte, deusinha, criadora. Então, hoje eu tô rindo, mas eu chorava muito, sabe, meus amores, até olhar pra tudo isso. Então, a criança aprende que, né, não é seguro confiar nas pessoas, é melhor ela não acreditar do que ela gerar expectativas, né? Então, ela acaba fortalecendo uma crença de que algo tá errado com ela, né, de que, mais uma vez, reforça, né, a ferida da rejeição, ela se sente rejeitada, né? E às vezes ela também se culpa por isso. É como se ela não fosse boa bastante, como se ela não fosse merecedora. Enfim, isso tudo aqui eu tô dando detalhes pra vocês entenderem um pouco da minha história. O que todas essas feridas eu tinha, tá? E eu me auto-sabotava demais, eu não tinha clareza. Até que a vida falou, bora lá, bora voltar pro lugar que você tá. E eu fui na dor. Então, eu hoje escolho ir no amor. Como que eu faço? Autoconhecimento na veia e vou curando, vou limpando, né? E então tem a outra ferida aqui, né? Que é a ferida da injustiça. Então, quando a criança ela é acusada por algo que ela não fez, e as crianças passam por isso, né? Algumas crianças frequentemente. Então, normalmente quando some algo, quando quebra algo, né? O irmão às vezes se aproveita, né? Para não receber a punição, e aí o outro é que fica com a culpa, ele se sente injustiçado, né? Então, muitas das vezes a criança também às vezes é injustiçada fora de casa, né? E quando ela vai contar para os pais o que aconteceu, eles não dão crédito para a versão da criança, né? Às vezes essa criança pode ser vítima de um professor tirano, de um vizinho desequilibrado, né? Mas os pais delas não querem ouvir, às vezes o próprio pai, o avô, a própria mãe, né? Então nós temos tantas pessoas que têm transtorno de personalidade, né? E daqui a pouco eu posso falar um pouco sobre isso também.
Então, essas crianças muitas das vezes são punidas, né, e repreendidas quando elas tentam defender e contar a versão delas, tá? Então, eu também tinha essa ferida da injustiça. Eu sofri muito isso, eu sofri todas. Então a mensagem que a criança entende é: estou sempre errada e os outros estão certos, né? Se eu tentar me defender é pior, é melhor eu ficar aqui quieto e aceitar tudo. Então a criança sente que seus pais não confiam nela e isso reforça então a rejeição, né? Então a ferida da rejeição acontece também quando um irmão é tratado de forma diferente, ele tem mais privilégios, mais regalias, é mais protegido, né? Ele não recebe as mesmas broncas, os mesmos castigos, as mesmas punições, né? Diante das mesmas circunstâncias. Então, quando os erros do irmão passam despercebido pelos pais, ou ainda os pais percebem um erro, mas tratam de uma forma mais compreensiva e talvez exijam menos desses irmãos, corrijam menos os erros, a criança também fica com essa ferida de ser injustiçada, né? Então o privilégio pode acontecer também quando o irmão não é cobrado a realizar as mesmas tarefas, né? As mesmas obrigações. Então eu, como era menina, eu fazia muito mais coisa do que o meu irmão. E eu achava isso injusto, sabe? Porque parecia que ele era o preferido, que ele era o querido, né? E o que mais? Ou quando recebe presentes, né, melhores. Então, muitas das vezes, os irmãos recebem coisas muito melhores do que a gente. Na minha casa também tinha isso. Às vezes são coisas materiais, melhores, né? São oportunidades de passeios, de viagens, de diversão, né? Eles são mais reconhecidos. Então a gente fica também com essa ferida da injustiça. A criança mais velha, né, que recebe a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos, da casa, né, na ausência dos pais, que às vezes trabalham, ou às vezes é algum, né, pai ou mãe que morreu ou que foi embora. Quando algo quebra e o irmão se machuca, essa criança é responsabilizada também e culpada, né? Então isso gera uma sensação de injustiça para essa criança e ela aprende que as necessidades delas não são importantes, tá, meus amores? Então, como brincar, como ser cuidada, e que deve estar a serviço do bem-estar dos outros, se deixando sempre em último lugar. Então, espero que vocês estejam tendo os insights de vocês aí, né? Trazendo essas feridas que eu vivi e que eu fui transmutando tudo isso. E contando um pouco da minha história, né? Então, eu não conseguia transformar a minha vida porque eu tinha todas essas feridas no meu campo, né? Então, eu tinha que olhar, né? Então, lembrando que a criança vê seus pais como perfeitos, né? E, portanto, na compreensão infantil da criança, eles não erram, né? Sendo assim, se a criança sofre uma injustiça, ela reforça a crença que isso aconteceu por culpa dela. Então, por ela não ter valor suficiente, né? Contribuindo mais para o sentimento de rejeição. Aí tem a ferida da culpa. Essa ferida, ela tem consequências, né, do abandono, da rejeição ou da injustiça. Eu também tinha essa ferida. Vivi a vida inteira me sentindo culpada e qualquer coisa que acontecia eu achava que a culpa era minha. Eu me autorresponsabilizava por tudo e por todos. Então eu carregava o mundo nas costas, porque eu tinha a dinâmica da boazinha, da agradadora para ser vista, para ser aceita, né? Então, tudo que dava errado, eu tinha que resolver. E se eu não desse conta, eu era culpada, eu não era boa bastante. Então, assim, nossa, eram tantas dinâmicas, sabe, meus amores, que... Enfim, quando a criança não consegue agradar, a tendência é que ela acredite que é responsável pela insatisfação dos pais. Então, as crianças são cobradas, criticadas, punidas, acusadas, castigadas. Eu vivi tudo isso. E elas tendem a se tornar, então, adultos que se culpam, né? Quando algo dá errado ou quando alguém fica com raiva. Como se nós fôssemos responsáveis pelas emoções dos outros, né? Por isso é tão importante a gente se curar, pra gente não continuar repetindo esse padrão, né? Pra que isso termine aqui, sabe? Pra que a gente encerre esse ciclo, né? Pra que os nossos possam vir para um lugar de cura. E quando a gente se cura, a gente cura toda a nossa ancestralidade, né? Porque isso é o quê? É um padrão que está sendo repetido, é um programa que está sendo rodado, que vai passando, né, de geração em geração. Então, ficam com tendência, né, essas crianças a se culpar, porque elas são muito punidas, acusadas, criticadas e cobradas e castigadas.
Então essa culpa pode ser ativada aparentemente do nada, em um momento onde a pessoa estiver se divertindo ou realizando algum projeto do seu interesse. A culpa vem como um reflexo da sensação de não merecimento e da autocobrança. Então, amores, eu já atendi muitas pessoas, atendo, né? Então, pessoas que são muito competitivas, então isso causa às vezes um burnout nelas, né? Uma depressão, uma estafa, porque elas estão sempre competindo, porque no fundo, elas não têm o senso de que se elas são boas o bastante, elas no fundo se sentem inferiores, né? Porque foram recebendo esses carimbos e esses rótulos. Então, elas não olham para isso, né, que a gente chama de sombra, pro que tá no inconsciente, não olham para isso e aí ficam criando mais disso, porque o campo delas está pedindo cura e tá atraindo pessoas para curar e esfrega na nossa cara. Sabe? Então, assim, quando a gente baixa as barreiras e a gente entra nesse espaço, né, sendo permissão, né, de que sim, houve uma dor ali, que sim, teve um sentimento de medo, de rejeição, de abandono, de injustiça, que tem tristeza, que tem um monte de coisa ali e que a gente pode transmutar tudo isso, é muito mais fácil, muito mais simples do que viver como eu vivi 44 anos, né, nesse lugar, sabe? Então, essa pessoa, né, que ela tem esse sentimento de culpa, vem como um reflexo da sensação de não merecimento e de autocobrança. Então, quando as pessoas não se permitem descansar, elas se sentem culpadas quando elas descansam, né? Elas não se sentem merecedoras, é uma autocobrança desacerbada e a gente fica no chicote, né? Então, eu falo isso porque eu vivi tudo isso, eu sei muito bem o que é tudo isso, né? Então, as vozes críticas dos pais se tornam as vozes julgadoras e acusadoras agora nossas, né? Então, nós estamos nesse lugar, nós acabamos sendo os nossos predadores, né? Então, olhar para isso com amorosidade, com mais compaixão, com mais empatia por nós, curar isso, sabe? É fundamental. Então, a culpa dá origem a processos sabotadores de autopunição e também contribui para a sensação de não merecimento. Quem se sente culpado sempre dá um jeito de compensar a culpa punindo a si mesmo, o que pode acontecer de várias formas diferentes. Não se permitindo ser feliz, né? Não tendo relacionamentos saudáveis, não se permitindo crescer financeiramente, criando dores e sofrimentos desnecessários, não se permitindo relaxar, não se permitindo divertir, né? Então, vocês veem, não tem nada a ver com o universo. Nós criamos a nossa realidade através, né, das nossas crenças. E as nossas crenças, elas foram criadas ao longo de uma vida, porque nós éramos zero, nós éramos imagem e semelhança da fonte, amor incondicional, né? Então a gente foi tão rotulado e carimbado que a gente vai se perdendo de fato de quem a gente é e a gente se confunde com esse personagem, né? E aí a gente cria essas máscaras todas, né, para pertencer, para ser aceito, que no fundo a gente nem se sente pertencente, nem se sente aceito, a gente tem muitos medos de rejeição, de abandono, a gente vive criando mais dessas coisas pra gente, né? Então, quando eu olho pra isso, eu paro de acionar meus gatilhos, eu paro de atrair pessoas, porque meu campo tá vibrando num outro lugar, né? Então, essa sabedoria do universo é linda quando a gente entende isso, sabe? É linda, é maravilhosa. Quantas pessoas eu atendo, quantas curas eu faço, trazendo um olhar diferente, né? Terapêutico, numa leveza, sabe? Então, é simplesmente isso. Não tem bicho-papão, sabe? A gente não precisa continuar de castigo. A gente não precisa ser aquela criança ferida que tá de castigo até hoje, sabe? Que a gente não pode escolher porque papai e mamãe vai brigar, porque papai e mamãe vai punir, sabe? A gente agora pode fazer escolhas, né? Mas se a gente não olha para isso, se a gente não transmuta isso, a gente atrai mais disso para o nosso campo, até que a gente olhe, cure, né? E a gente vibre de verdade, não falando, mas sendo, né? Então, hoje eu consigo entender isso e a gente vira um ser magnético, porque a gente, tudo é energia, né? Então, a minha energia, ela tá aqui no meu campo e ela tá atraindo as pessoas, sabe? Então, quando eu tenho crença de capacidade, de merecimento, de rejeição, né? Eu tenho essas coisas, todos esses traumas, né? Todas essas dores,
o que eu tô no meu campo reverberando? Pessoas que vão confirmar mais disso. Agora, quando eu tô na cura, né, eu digo que a gente só leva o nosso paciente até onde a gente já foi. Então, é fundamental, né, que as pessoas que são terapeutas, elas tenham essa percepção, sabe? Que elas precisam olhar para essas coisas, curar essas coisas, transmutar essas coisas, porque eu lembro que quando eu não olhava para isso, né, eu atraía pacientes que, assim, reforçavam os meus gatilhos, sabe? Acionavam os meus gatilhos. Então, eram pessoas autoritárias, pessoas prepotentes, sabe? Que me faziam me sentir inferior. E aí eu ficava até com medo de atender aquelas pessoas, né? Porque eu estava sendo totalmente ali disparando os meus gatilhos. Então, quando eu olho para isso, eu não tenho mais gatilhos, sabe? Então, assim, eu olho para uma pessoa que, no meu ponto de vista, tem poder, por exemplo, que é uma pessoa influente, sei lá, uma pessoa de uma multinacional, um presidente, por exemplo, se eu for atender, eu não tenho o menor problema com isso, porque eu não me sinto mais inferior, sabe? Eu não preciso competir para me sentir superior, né? Eu não preciso entrar nessas dinâmicas que me adoecem de ser a boazinha, a agradadora, sabe? Pra ser vista, ser olhada, pra receber elogios, pra ser especial, porque eu entendi tudo isso e eu me dou tudo isso, né? Eu sou tudo isso. Então, através do meu campo, eu atraio o quê? Outras pessoas. Eu atraio outras coisas pra minha vida, porque eu tô sendo uma outra, né? Um outro ser. Então, amores, tudo é energia. Então, quando a gente não transmuta essa energia de verdade, a gente não consegue alcançar o que a gente quer, né? Depois a gente vai criar mais daquilo para até a gente olhar e curar tudo isso, né? Então, eu me punia muito, né? A autossabotagem, né? É uma autopunição, porque no fundo, no nosso inconsciente está não merecimento, né? Não capacidade, não valor, né? Tem muita culpa. Então, quando eu olhei para tudo isso, que disparavam os meus gatilhos e criavam mais problemas para minha vida, eu consegui estar indo para esse lugar que eu tô hoje, né? De criadora, de deusinha, né? E de me empoderar e de estar criando o que mais é possível, né, meus amores? Então, eu espero que a minha história tenha contribuído, né, com a história de vocês. Na nossa mentoria, a gente quer levar vocês para esse lugar que a gente está indo, né? E quando vocês chegarem lá, a gente já vai estar num outro lugar, então a gente vai dar para vocês ainda muito mais do que a gente já é, porque a gente quer realmente, né, que vocês também sejam multiplicadores dos saberes de vocês, seja lá qual saber você escolhe, né? A gente quer que você seja essa pessoa que está curada, sabe? Porque você muda o seu campo, porque você vai atrair as pessoas que precisam do seu saber e as coisas vão fluindo de forma mais natural, né? Então, que é esse caminho que a gente faz, é esse caminho que a gente deseja para todos vocês. Então, eu tenho tantos trabalhos hoje, olha, amores, e tem outros, né, que eu já pedi para o universo e que estão aí no meu momento de criação. Então, vai sair também a imersão, né, que eu vou fazer, presencial, detox, mente e corpo. Vai ser lindo, vai ser uma imersão de 3 ou 4 dias, num lugar incrível, maravilhoso, pra gente, nossa, sabe, limpar corpo e alma, desde a alimentação a todas as outras coisas. Então, quantas coisas eu criei, né? Quantas coisas eu ainda vou criar e que mais é possível, universo, como pode melhorar? Então, meus amores, nós temos diversos trabalhos hoje para ajudar as pessoas, para oferecer para as pessoas, né? E vou continuar fazendo e criando mais, sabe? Porque o planeta precisa dos nossos trabalhos. Então, a nossa mentoria, ela vai ser também para ajudar você a entrar nesse lugar, sabe? De criar mais, sabe? De curar um monte de coisas que você tem aí, sabe? Transmutar essas coisas para você também ir caminhando para esse lugar que nós estamos hoje, tá? E você poder ser, né, a essência que você nasceu para ser. Então, eu espero que tenha sido contribuição para vocês, a minha história de vida, né? De uma forma reduzida. Tentei compactar aqui tudo. E
é isso, amores. Então, estamos aqui nesse desafio lindo e maravilhoso, que nós possamos ser contribuição na vida de vocês, né, durante esses 7 dias. E quem quiser continuar com a gente, existe essa possibilidade, né, de ir além. Se você acha que você pode ir além e que é difícil ir, porque eu também tive muitos mentores na minha vida, né, tenho, porque a gente tem os pontos cegos, né, tem momentos que a gente vai se auto-sabotar. Então eu vejo na nossa mentoria uma coisa tão diferente, sabe? Porque a gente tem todo esse conhecimento da espiritualidade, esse conhecimento da cura, né? Junto também com o empreender, com o cocriar, né? Com, sabe, usar o nosso masculino e o feminino, né? Para ir pro mundo. Então, o nosso masculino vai para o mundo, o nosso feminino, né? É o também que vai criar, né? Que vai gerar, né? Ideias e projetos. Então, a mentoria surgiu, sei lá, caiu assim no nosso colo e a gente acolheu, aceitou e vamos lá, né? O que mais é possível. Então não era um projeto pensado, foi muito inesperado e é isso. Então nós vamos continuar fazendo os desafios para ajudar as pessoas vão poder participar dos desafios sempre que nós fizermos, né? Então serão 7 dias, quem quiser depois entra para a mentoria e bora lá, vamos criar mais, o que mais é possível, né? Vamos voltar a ser essa potência que nós nascemos para ser e empoderar, né? Limpando todas essas questões aí que existem para você também tá indo além, né, do que hoje você está. Então, meus amores, eu espero que vocês se inspirem na minha história de transformação, para que vocês vejam que é possível, que tem um porquê nós nos auto-sabotarmos, né? Tem um porquê da procrastinação, né? Então, tem o porquê do medo da rejeição, do medo de falar, né? Então, são traumas e dramas que nós vivemos durante uma vida e que tá aí no nosso campo. E a gente tem esse lugar, né, de ser o agradador, então a gente não deixa, né, o nosso eu superior agir na nossa vida, né, e quando a gente limpa tudo isso, a gente cria uma conexão, né, muito mais limpa, né, com esse canal para trazer pra gente tudo isso. Então, é isso, amores, é isso. Então, bora lá no desafio, vamos continuar, porque nós temos muitos dias, né, pra gente olhar pra tudo isso. E quem quiser continuar com a gente, então depois a gente vai abrir vagas pra turma. Mas, por enquanto, estamos no desafio e como pode melhorar, porque nós vamos entregar para vocês o nosso melhor. E espero que vocês também entreguem, não pra gente, mas pro universo, pro todo, né? O melhor de vocês, para que vocês possam entrar nesse lugar de criadores e que vocês possam, então, trazer aí tudo que vocês querem, né, pro mundo, sabe? Porque o mundo precisa, né, de cada um de nós. Cada um de nós somos peças de um quebra-cabeça. E que quando nós achamos o nosso lugar, a gente vai montando esse quebra-cabeça e vai ficando lindo, né? Então nós somos os que abrimos o caminho, né, para essa transição planetária entrar, para essa nova era chegar. Nós somos que estamos abrindo o caminho, meus amores. É grandioso, tô toda arrepiada, é grandioso demais. Então a gente ficar nesse lugar de criança ferida, apequenado, sabe? Não é contribuição para o planeta, não é contribuição na nossa vida, sabe? Se você quiser, vem com a gente vai dar a mão para vocês, a gente vai para um lugar lindo, pra gente criar um mundo lindo, pra gente se transformar não só a nossa vida, mas sabe, o planeta e o que mais é possível, amor. Eu tô muito feliz por ter feito a escolha, né, há 1 ano atrás, porque hoje eu tô num lugar muito diferente. Também tô escrevendo meu e-book de perguntas, tem vários livros para escrever também, essa parte eu não contei, vários livros para escrever, né, e isso eu tô precisando de tempo para escrever os livros, porque eu tô com muitos projetos, então o livro ele tá meio assim, né, guardadinho para um segundo momento das minhas criações. Mas tem um e-book que eu tô fazendo e ele vai sair agora já, porque é muito rápido, porque eu tenho muitas perguntas que eu uso na minha vida, pergunta pra tudo, que transformou a minha vida. E aí esse e-book já é uma das coisas de escrever que vai sair mais rápido. Então o e-book também tô lançando
lançando, vou colocar à venda, porque eu entrego muita coisa gratuita, né? Então eu faço estudo do livro de Access, eu faço estudo de vários outros livros, agora eu tô fazendo Os Segredos da Mente Milionária, enfim, tem muitos workshops que eu faço, tem muitas coisas que eu dou de graça, né? Tem desafio, enfim, e tem coisas também que eu vendo, né? Então, que não tem problema nenhum, vocês também um dia quiserem, né, estar nesse lugar e vender, é isso, amores. Então, até o nosso próximo dia do desafio. Beijo no coração, amo vocês, bora lá!